Irmãos, em 2018 ficou bem conhecido, então recentemente ficou bem conhecido um caso de um homem chamado Jack Phillips, nos Estados Unidos. Ele era um confeiteiro cristão, e ele se recusou a fazer um bolo para uma cerimônia que pretendia ser uma festa de casamento, uma união homossexual. Então, Jack Phillips, em 2018, confeiteiro cristão, se recusou de fazer esse bolo para essa festa de uma união homossexual, que pretendia ser um casamento, é assim que tentam chamar essas duplas. Ele foi processado e ele perdeu clientes. E ele sofreu muitos anos de perseguição judicial por manter a sua convicção cristã. Ele entendia que isso seria contrário àquilo que ele crê e àquilo que ele deveria fazer com o seu trabalho, com o fruto das suas mãos. Ele entendeu que se ele se envolvesse, ainda que fosse oferecendo os seus trabalhos, seus préstimos, as habilidades que Deus deu para ele, para uma festa que pretendia violar e sacralizar, ou pelo menos deixar emblemática o pecado, ele não quis. Ele falou, não, eu perco essa venda. Eu perco isso por questão de convicção. Mas claro que ele não ia ficar barato. Essas pessoas se sentiram lesadas, ofendidas, foram alvos de preconceito e outras tantas coisas. E por isso ele foi processado, clientes foram perdidos, talvez até boicote tenha sido feito. Hoje em dia é muito comum, né? Se fazer boicote a uma empresa quando alguma coisa que você não gostou nela, acontece. Então ele sofreu mesmo, até que ele pudesse provar o seu ponto na justiça de fato. Eu digo isso, irmãos, porque os cristãos, nossos irmãos do passado que estavam lá na cidade de Tiatira, eles também eram pressionados por exigências profissionais, está na área profissional aqui, a comprometerem a fidelidade deles e o comprometimento com Cristo. Não é só uma questão do tipo, no trabalho eu tenho que mentir as coisas. No trabalho eu tenho que forjar dados, por exemplo. No trabalho eu tenho que trabalhar com um ferramental que engana as pessoas. Não era só essa questão, embora isso pudesse estar envolvido aqui e lá, de alguma medida. Era muito mais do que isso, o negócio era bem mais severo. Eles eram pressionados, por exemplo, por algumas associações profissionais da cidade que estavam vinculadas a deuses. Então, é como se você tivesse hoje o atual sindicato, né? Mas você teria um grupo maior de profissionais que eles faziam festas constantemente e eles tinham, cada um deles, os seus padroeiros, os seus deuses. E que você se envolver com isso, porque, sei lá, você ia fazer contato. Lá você poderia oferecer os seus trabalhos e fazer articulações profissionais. Isso dá tudo certo, ok? Mas ao preço de se envolver num culto, numa prática, numa festa pagã, idólatra. Havia uma pressão enorme dentro da sociedade. Tá, mas e se eles não fossem? Era só eles não ir. A questão é que se não vai, você começa a ter menos clientes. Ou você é identificado como aquele lá não participa com a gente não, ele lá é crente, parece que é cristão. Eles não participam com a gente. Na verdade, acho que é melhor a gente nem se envolver. Eles não comungam o mesmo padroeiro nosso. Então você poderia perder clientes. Alguns fornecedores já poderiam não passar as coisas para vocês, de repente, porque descobriram que você é cristão e mantém uma mentalidade tal, que te impede de fazer algumas coisas com eles. Isso custava. E isso, pense, no pagar de contas, no pão de cada dia. As pessoas estavam sendo pressionadas, eram os cristãos que trabalhavam em muitas dessas áreas naquela região. Havia muitas fabricações de alguns tecidos, metais também eram tratados ali trabalhados naquela região, e ali eles tinham essa dificuldade. E eles estavam, claro, sendo tentados em muitas medidas. A história, então, desses nossos irmãos lá em Tiatira, ela ilustra como é que Cristo sonda os nossos corações, irmãos, e honra, essa é a palavra, honra aqueles que resistem ao pecado com fidelidade até o fim. Porque eu já falei com vocês aqui, em outros momentos, sobre as outras cartas, há sempre um custo em nós adotarmos o caminho do Senhor.
em nós nos comprometermos com Ele, há sempre um custo. E se você não quer pagar o preço, por assim dizer, não quer se envolver com o custo de seguir a Cristo, pode ter certeza que você vai começar a criar um outro tipo de débito. Que foi o que nós vimos, por exemplo, na igreja anterior, quando nós falamos sobre a igreja de Pérgamo. Que ao tentarem fazer ali um meio de campo, eles na verdade estavam provocando o juízo de Deus. Tentando forçar talvez uma espécie de compreensão e tolerância da parte de Deus, por causa da tolerância que eles tinham com coisas erradas. É por isso que nós podemos ver, e as crianças, por exemplo, que estão desenhando aí, se quiserem desenhar, podem desenhar, por exemplo, uma lupa, em que Cristo ele vai ponto a ponto. Não é um caso em que Cristo fala assim, essa é área profissional, não importa, deixa eles, coitados, eles têm uma dificuldade, né, afinal de contas, tudo bem, a gente tem que engolir algumas coisas. Não, Cristo vai com a lupa no setor inteiro, na área inteira da sua vida. E ele vê cada área, onde é que você se compromete com ele ou onde é que você não está comprometido com ele. Se na área profissional, se na área acadêmica, se na área da família, não importa. Ele está atento para fazer alguma coisa e retribuir, inclusive, como ele diz aí. É por isso que nós somos conduzidos, então, à avaliação e à tratativa de Cristo com a igreja em Tiatira. Depois de nós termos visto que Cristo se compadece profundamente com as suas igrejas naquela região e com todas as igrejas em todas as regiões e épocas, e que ele, por se compadecer, não é aquele que deixa as coisas acontecerem. Eu me compadeço, tadinho, pode ir, eu entendo completamente. Não tem problema, deixa isso para lá. Vamos passar uma borracha. Não é assim que Cristo se compadece. Ele se compadece vendo as misérias, as dificuldades, as pressões, as tentações, mas se precisar chamar atenção, se precisar encorajar, ele vai fazer isso, porque é a maneira com a qual ele se compadece de nós. Não é passando a mão na cabecinha e dizendo, eu te entendo. Na verdade, que tem alguém que entende, sou eu. Não. É por isso que nós vemos aqui ele fazer referência, Cristo fazer referência àquilo que ele já falou lá no capítulo 1, que ele tem os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. É isso que ele mostra aí, por exemplo, no versículo de número 18, na segunda parte. Então, assim como nós vimos, por exemplo, que a igreja de Éfeso precisava reavivar o seu testemunho de outrora, de outros tempos, que agora estava perdido, assim como nós vimos a igreja em Esmirna, que teria de suportar fielmente a intensificação das perseguições que já estavam sofrendo, assim como nós vimos a igreja em Pérgamo, que precisava tratar devidamente de dois grupos que estavam ali no meio deles, que enfraquecia o testemunho deles sobre Cristo Jesus, agora nós vemos nessa quarta carta particular de Cristo direcionando-se à igreja em Tiatira. A Tiatira é uma das menores cidades que tinha naquela época, uma cidade que não tinha muito significância, não tinha muitas coisas. Tanto que se você for fazer uma pesquisa de escritos antigos e tal, o material é escasso, porque era uma cidade assim, que não tinha muito o que fazer, não tinha uma coisa que destacava ela, era a menor, a menos importante das cidades na Ásia Menor, mas nem por isso era visto assim por Cristo. A carta à igreja de Tiatira é a mais longa, apesar disso. Ele gasta mais palavras para falar com elas sobre as coisas que precisam ser feitas ali naquela igreja. Então nós vemos que Cristo, ele se apresenta com as mesmas características de juízo divino, lá no versículo 14 e 15 do capítulo 1. Nós também vemos que Cristo se mostra sondando profundamente, perfeitamente, o interior, o coração da igreja, com olhos de fogo, com olhos acesos, abertos, olhos que purificam e consomem. E ele denuncia, portanto, a corrupção interna e exige santidade até a sua volta. É isso que ele está fazendo. Mas também, ele conforta a sua igreja com a recompensa prometida para aqueles que perseverarem fiéis, para que eles recebessem, ao fim, a autoridade real e a comunhão com ele. É isso que Jesus promete a eles. Aqui então nós veremos que Cristo julga, que Cristo purifica, mas que Cristo também exalta a igreja para reinar com ele eternamente.
Em primeiro lugar, então, nós vemos que Cristo sonda a sua igreja até o íntimo, até o mais profundo. Versículo 18 ao versículo 19, ele está sondando profundamente os corações da sua igreja com olhos de fogo e ele vai julgar conforme, na medida das obras desses crentes. Primeiramente, Jesus então se apresenta como Filho de Deus, um pouco diferente do que nós vemos lá, por exemplo, no versículo 13 do capítulo 1, quando nós lemos que ele é o Filho do homem. Aqui ele está se descrevendo como o Filho de Deus. Isso é importante, irmãos, porque algumas moedas romanas antigas, daquela época, lembravam a divinização do filho do imperador Domiciano. O filho do imperador Domiciano, imperador romano, morreu em 83 depois de Cristo. Então foi alguns anos antes da escrita do livro de Apocalipse. Pois nessas moedas romanas você tinha a imagem do filho do imperador que tinha sido morto. Esse filho do imperador na moeda, ele era representado sentado sobre o trono do globo terrestre e cercado por 7 estrelas. Se você for olhar no versículo 16 do capítulo 1, você vê que quem tem 7 estrelas nas mãos é o próprio Cristo. Então não é à toa que ele se apresente assim para as igrejas daquela época, porque ele está mostrando que, na verdade, essas caricaturas são de fato paródias do que ele é de fato. Ninguém é aquele que tem 7 estrelas nas mãos, por exemplo, que não o próprio Cristo. Até que há uma diferença, né? O filho do imperador está cercado de 7 estrelas. Na imagem de Cristo ele tem nas mãos. Ele tem o governo dessas 7 estrelas. Esse é o único lugar, então, aqui no livro de Apocalipse, o único lugar no livro de Apocalipse onde Jesus é chamado especificamente de Filho de Deus, o que sugere, então, que há um propósito intencional em se descrever assim naquela igreja, naquela região do império. Além disso, Jesus é o Filho do homem lá de Daniel capítulo 7 e capítulo 10. Sim, Filho do homem. Mas, no capítulo 7, nós vimos também que esse Filho do homem é chamado de Filho de Deus, que julga as nações ímpias e todos os que se comprometem com ela. Pois é, isso que ele está fazendo aqui. Ele se descreve como Filho de Deus que está vindo para julgar. Isso já está visto lá em capítulo 7 do livro de Daniel. Novamente, nós somos lembrados da história, inclusive, de Daniel, ou que está narrado no livro de Daniel, daqueles 3 amigos que foram lançados na fornalha porque não se curvaram diante da estátua de Nabucodonosor. Quem é que estava lá como 4º homem e foi descrito como? Era Cristo, e ele foi descrito como o Filho dos deuses, ou Filho de Deus. E o que isso tem a ver? Que da mesma forma que o Filho de Deus esteve na fornalha, protegendo os 3 meninos que não quiseram comprometer a sua fé, ele é o Filho de Deus que está presente na igreja e que protege espiritualmente os fiéis que desejam ser fiéis e não comprometer seu testemunho. Essa é a conexão. É a conexão, faz sentido. Ele não está gastando palavras à toa, se descrevendo como Filho do homem porque foi a primeira palavra que passou na cabeça dele. Ele está falando isso com um sentido. Em segundo lugar, ainda no versículo 18, é dito que ele tem os olhos como chama de fogo. Jesus aparece com olhos flamejantes, quase como 2 lanças de fogo que penetram até os rins e os corações. Por que os rins e os corações? Na linguagem bíblica, especificamente lá no Antigo Testamento, falava-se dos rins, das entranhas, como onde ficava o coração, o interno, a alma humana. Então é uma linguagem assim, de experiência, para descrever a experiência, para se falar de Cristo atingindo o mais íntimo. E de fato, se você for traduzir literalmente, você vai traduzir por aquele que olha os rins e os corações. Aqui mesmo, na língua grega. Mas é uma forma de escrever as coisas do mundo antigo. Nós podemos dizer isso resumidamente com o coração e o nosso interior. De todo modo, irmãos, com esses olhos ardentes, acesos, ligados, Jesus enxerga e julga ao mesmo tempo. Ele não só vê, ele está dizendo assim, eu estou vendo. Ele não está dizendo que ele está vendo. Ele está dizendo que ele está vendo e vai fazer alguma coisa, mas o fazer dele é justo porque ele vê de uma maneira justa.
porque ele consegue ver até onde nós não vemos. O olhar dele é como uma lança que atinge o alvo e executa o juízo de Deus, como uma flecha inflamada. Em terceiro lugar, ainda no versículo 18, diz que ele tem os pés semelhantes ao bronze polido, também visto lá no versículo 15 do capítulo 1. Em Tiatira, essa cidade aí então, existia um tipo de metal que era associado a uma associação de trabalhadores daquela região. Então esse negócio de bronze, de metal, era muito comum, e quando ele se descreve então tendo os pés como bronze polido, ele está se colocando em oposição ao Deus padroeiro dessa associação. O Deus padroeiro dessa associação de trabalhadores com bronze, ele está dizendo, eu tenho os pés como bronze. Vocês trabalham com isso? Os meus pés são descritos assim. Apolo Tirimeu era um deus que aparecia junto ao imperador romano em moedas daquela região também, e era o padroeiro desses grupos. Então Cristo está envergonhando esses padroeiros, parecido com o que ele fez lá nas pragas do Egito. Cada uma das pragas era um envergonhar de Deus de cada um dos deuses. Se você for fazer uma análise cultural e religiosa do Egito naquela época, você vai ver que cada uma das pragas acerta em cheio cada um dos domínios dos falsos deuses. Cristo está fazendo a mesma coisa aqui. Isso aí é nada. Isso é uma paródia que eles tentaram fazer de coisa que eu tenho no pé. Entendeu? É isso que ele está querendo dizer. Ele envergonha. A seguir, nós vemos que Jesus sonda então os corações, porque no versículo 19 está aí dizendo que ele virá para julgar segundo as suas obras. Ah, mas Cristo não julga, ele só ama. Não dá, aqui não cabe. Ele julga. E ele está falando da igreja, tá? Lembre-se, o juízo de Deus começa pela casa dele. As obras pelas quais Jesus elogia a igreja de Tiatira não são apenas boas ações gerais, mas atos de testemunho fiel que custaram bastante, assim. Foi apertado. Então ele está elogiando isso. Isso fica claro porque as palavras aí, amor, fé, perseverança, elas são usadas na Escritura, especialmente aí no livro de Apocalipse, fé e perseverança aparecem muitas vezes, para indicar fidelidade em meio e diante de opressões e de pressões culturais. Então não é um caso de eles, tá tudo bem, tá tudo muito bem, e aí Jesus vem e elogia algumas obras ou outras. Ele está dizendo que isso aqui é uma coisa admirável, elogiável, dado o contexto deles. Mais ainda, essas ações sobressaem. Aí a frase, então, as últimas obras, mais numerosa do que as primeiras, lembra-nos, ou até contrasta com a igreja de Éfeso, que teve um começo forte, mas depois enfraqueceu. Aqui é o contrário. As obras últimas, na verdade, elas são superiores às primeiras que já eram boas. Em Éfeso era o contrário. Estava indo bem, depois piorou. É isso. Como em Pérgamo, Cristo incentiva o testemunho público dessa igreja. Ele está falando isso. Saiam da igreja e testemunhem lá fora. Então ele está incentivando isso. Mesmo que ainda eles não tenham sofrido algum tipo de perseguição direta. Mas a tentação estava ali. Então, irmãos, por que Cristo faz uma inspeção interna se ele procura julgar o comportamento? Costumeiramente, nós fazemos uma dissociação, uma desconexão muito rápida e muito conveniente entre o que nós desejamos, queremos e pensamos e aquilo que nós fazemos. Porque, em certa medida, é fácil você se adestrar em hábitos puramente externos que podem parecer que está tudo indo bem, mas que, na verdade, ou você faz aquilo no piloto automático, ou você faz aquilo para aparecer, ou você faz aquilo porque você nem percebeu que deve existir uma conexão, integridade, portanto, entre o que você quer e o que você faz. É como vir cantar aqui, por exemplo, e a gente cantar da boca para fora, mas na verdade a gente está pensando nos boletos de amanhã, no mercado que eu tenho que fazer durante a semana. Não, seria estranho, claro, desconexão, hipocrisia nós poderíamos chamar. É por isso então que Cristo se demonstra como aquele que vem julgar internamente, para que ele, então, recompense sim os comportamentos, as obras externas também, de uma maneira adequada. Ele não olha só o exterior e fala, muito bem, falou legal, bom discurso, boas palavras, mas na verdade você fez isso para aparecer. Ele vê isso, ele consegue ver. E ele vai julgar na medida
A Escritura sempre trata motivações, objetivos, inclinações, desejos. Eu estou falando de coisas internas aqui. Emoções como parte integrante das nossas obras. Então não é possível que Cristo olhe para você e para mim e diga assim, boas obras, só que não foi de coração. Então não é boa obra. Eu já falei, eu já ensinei vocês na escola bíblica, inclusive, uma boa obra, para ser de fato boa aos olhos de Deus, ela precisa ter texto bíblico que dê base para você fazer. Ela precisa ser feita com o objetivo correto, que é glorificar a Deus e servir as pessoas. E precisa ser feita com convicção, fé, porque tudo que não é por fé é pecado. Senão, irmãos, nós não somos melhores, em muitos sentidos às vezes, que os fariseus. Não dá para dizer boa obra, mas não boa obra. Ou é boa obra ou não é. Para ser boa obra, você tem que ter motivação correta, todos esses fatores, e a ação externa também tem que ser condizente. É isso que Cristo avalia, então, como boa obra, e por isso que ele se mostra como aquele que sonda. Primeiramente, então, aí, irmãos, nós vemos que Cristo revela que ele está sondando você e eu, parte da igreja dele, assim como estava sondando os irmãos na Tiatira, até o íntimo, de um jeito que nós não conseguimos, inclusive, mas ele está fazendo isso. E ele fará isso para julgar cada um e recompensar conforme as suas obras. Mas tem mais, do versículo 20 ao versículo 25, nós vemos que Cristo, ele requer a santidade da sua igreja até a sua segunda vinda. Não é um negócio de época, de temporada, de hoje eu estou com saúde e a santidade também parece que está no alto. Não é uma condicional que não seja a vinda de Cristo. Nós deveríamos ser mais, procurar cada vez mais, ser mais santos, tanto quanto se aproxima o dia de Cristo. Nós vamos nos encontrar com Ele, afinal. Ele agora, então, se coloca como um protetor da sua igreja, uma igreja sofredora, assim, diante desses ataques internos que recebe ali, e Cristo está se mostrando como aquele que busca proteger a igreja de se corromper, porque Ele não quer que a sua igreja se corrompa. Ele não aceita menos do que obediência perfeita. Mais uma vez, Jesus critica, então, a tolerância. Agora, a tolerância, claro, ao que não deveria ser tolerado no meio deles. E veja que aqui a intolerância está sendo destacada implicitamente, ou está sendo dita implicitamente como uma virtude. Intolerância na Bíblia, uma virtude? Nesse caso, também. Vai depender do que Cristo apontar, sim. Então, aqui, a ameaça que eles sofrem é uma corrupção interna, é um problema que poderia começar ali dentro da igreja mesmo. Havia sedução, havia engano dentro da igreja, e aos olhos da igreja pareciam estar apagados para isso. Enquanto os olhos de Cristo estavam acesos, alertas, sempre, claro, a igreja estava não estava vendo essa situação. No caso em questão, é a tolerância, diz o texto aí, indevida de conviver com uma mulher que era tal qual ou tal como Jezabel, a Jezabel bíblica. Essa mulher se declarava profetisa. É parecido com o que João fez quando falou no versículo 14 do capítulo 2 sobre Balaão. Ele não estava falando que um homem lá se chamava Balaão, mas era um homem ou pessoas, grupos que agiam de acordo com a mentalidade de Balaão. Agora ele está usando o mesmo recurso. Ele está comparando essa mulher dentro da igreja, que se declarava profetisa, que lembrava quem? Jezabel. Quem foi Jezabel, afinal? A Jezabel original, lá do livro de Reis, ela era uma princesa sidônia que se casou com um homem chamado Acabe, e Acabe era rei de Israel. E ela, então, portanto, virou rainha de Israel. Jezabel, ela aparece num momento crítico da história de Israel com Tiro e Sidom. Então, Israel, Tiro e Sidom, ela aparece no momento em que está uma crise, tem um momento crítico. Jezabel, ela faz o inverso daquilo que vinha acontecendo antes. Porque Tiro e Sidom eram cidades cananeias que se dedicavam voluntariamente ao Senhor nos tempos de Davi e Salomão. Então, na época de Davi e Salomão, Tiro e Sidom, essas outras cidades, elas se voluntariaram para servir o povo, a Deus, ali no povo de Israel. Jezabel, porém, ela inverte isso, porque ao invés de ela favorecer essa cooperação que existia antes,
ela corrompe. Acabe, o seu marido, que era rei de Israel, ele se torna então uma espécie de anti-Salomão. Tudo que Salomão era, ele não era. E é ali que começa então um reinado idólatra também, muito enfático e preponderante, que começa a mostrar que o povo de Israel estava sendo infiel. Acabe era filho de um rei forte chamado Onri, e ele construiu um templo. Acabe construiu um templo para Baal, influenciado também por sua esposa Jezabel. E a sua esposa Jezabel era abertamente idólatra e feiticeira. Ela apoiava os profetas de Baal, é só você ler nos livros dos reis. Juntos, Acabe e Jezabel, eles tentavam unificar o reino do norte e o reino do sul, Israel e Judá, mas debaixo dos cuidados de Baal. Era um negócio trágico. E Jezabel estava lá como uma peça-chave para esse momento trágico da história de Israel. Agora, Jezabel aqui em Tiatira, ela também se declarava uma profetisa, por assim dizer, e uma espécie de sacerdotisa, ou alguém que intermediava, que era alguém que encabeçava alguns projetos e algumas demandas em questões idólatras. Ela estava levando os santos a pecarem, comendo alimentos sacrificados a ídolos nas festas pagãs, na cidade de Tiatira. E além disso, é possível, embora possa ser uma figura de linguagem, uma metáfora, mas é possível que alguns deles estivessem tentados e se não fossem envolvidos com fornicação, com prostituição, que era muito comum naqueles cultos do mundo antigo. Então, o estilo de Jezabel, essa mulher aqui na igreja de Tiatira, era seduzir para comprometer o seu comprometimento com o noivo. E é por isso que é uma prostituição espiritual. Era isso que Jesus via. Jesus via a igreja sendo tentada por essa mulher a trair o noivo, oferecendo amantes para a igreja de Tiatira. Porém, o versículo 21 mostra que se Jezabel é uma falsa profetisa, Jesus é então o verdadeiro Elias. Você deve lembrar da história de Jezabel, Acabe e Elias, profeta Elias. Elias é aquele profeta que enfrentou Jezabel. Ele enfrentou a idolatria, mesmo que ele tenha ficado sozinho. Jesus está sendo esse Elias. Claro que ele é superior a Elias, mas é a mesma dinâmica. Jesus também age como Jeú. Jeú era um rei ungido que matou Jezabel. Porque Jeú é aquele que mandou jogar pela janela Jezabel. E ela morreu. E os cães comeram a sua carne. O que Jesus está dizendo aqui? Que ele também vai lançar Jezabel. Ele pode não lançar pela janela, mas ele vai lançar sobre um leito, sobre uma cama. Por isso que no versículo 22, como a Jezabel original foi lançada pela janela, Jesus lançará Jezabel em questão na cama, ou de cama. Doença, enfermidade. E é importante que Jesus jogue ela numa cama com os seus amantes, com aqueles que se envolveram com ela, porque a punição de Cristo combina com o pecado dela. É uma ironia. Aquele que era o objeto, muitas vezes, dos prazeres carnais, agora vai ser o lugar onde ela vai cair enferma. Mesmo lugar. Ele vai tornar esse juízo de forma irônica. Versículo 23, nós vemos que Jesus diz que matará os filhos dessa Jezabel de Tiatira. E conforme o versículo 23 ainda, Jesus faz tudo isso para quê? Por quê? Porque ele quer ser conhecido de um dado jeito. O versículo 23 diz assim: e todas as igrejas conhecerão, inclusive a nossa aqui, que eu sou aquele que sonda mentes e coração e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Jesus quer ser conhecido. Ele não tem vergonha de exercer juízo. Não é um negócio que ele quer que não fale muito, não publique. Eu tenho que fazer, mas não fala muito. Eu quero ser conhecido como aquele que não deixa isso acontecer e eu faço o que tiver que acontecer para acabar com esse pecado no meio da igreja. A gente acha que Jesus é um Deus cheio de dedos. Ele está pisando em ovos o tempo todo para não ofender a gente. Vai que parece que ele julga, né?
Não, ele diz o que eu estou fazendo, eu quero ser conhecido por isso. E eu vou fazer isso para as igrejas, as minhas igrejas conhecer, vocês também, as igrejas de lá também. E por fim, irmãos, nós temos aí no versículo de número 26 ao 29, que Cristo promete o reinar com ele, o reino com ele ao fim. Isso porque nós lemos o seguinte: ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerás e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aqui Cristo está fazendo referência àquilo que nós encontramos no Salmo de número 2. O Salmo de número 2 fala do Filho de Deus recebendo o governo sobre todas as nações. O Salmo de número 2, inclusive, termina dizendo: beijai o Filho para que ele não se ire, para que ele não se aborreça. Ou seja, faça as pazes com o Rei do Universo, porque se ele vier de um outro jeito, ele vai vir aborrecido. E quando ele vir aborrecido, não vai dar certo. É o final, acabou. E aqui Jesus está fazendo referência a si, mas mais ao seu povo com ele. Pelo menos o povo aí que é fiel no testemunho. O que Jesus está prometendo, irmãos, é um tipo de autoridade que esse povo de Tiatira e talvez nós não tenhamos e desfrutemos desse jeito como ele promete. Mas a questão não é se, não cabe questões de si para as promessas de Deus. É uma questão de quando. Ele diz que é quando ele voltar, em certo sentido, porque o versículo 25 diz: então somente conservai o que tendes até que eu venha. Então, até que eu venha, quando eu vier, aqueles que guardarem as minhas palavras, minhas obras até o fim, então eu vou dar essa autoridade sobre as nações. Ele nos colocará, irmãos, numa posição de autoridade de reis. É por isso que você vai, por exemplo, no capítulo 20 do livro de Apocalipse, que fala lá do milênio, no milênio, um capítulo, sim, muito controverso, muitos debates em torno dele, mas tem lá que eles estão assentados em tronos. Por que você acha que aquelas pessoas que morrem pelo testemunho de Cristo são levadas aos céus e recebem vestiduras brancas também? Por que vocês acham que se fala tanto de coroa e trono nesse livro? É para lembrar você do que te espera se você for fiel. Agora? Claro que não. Na verdade, nada se parece com esse reino agora. Mas isso é um fato. Nós, com Cristo, ele é descrito aqui como a estrela da manhã. Curiosidade. A palavra Lúcifer significa estrela d'alva, estrela da manhã. E ela é atribuída a Satanás, por causa da cultura medieval. Mas na Bíblia, a estrela d'alva, a estrela da manhã, é Cristo. Não sei se inverteu aí. Quando eu fiquei sabendo disso, deu um boom na cabeça, deu um nó. Mas isso para mostrar como a gente muitas vezes esquece desses títulos que são pertinentes a Cristo e muitas vezes até corrompem. A cultura até corrompe isso. É por isso, irmãos, eu não estou sugerindo que vocês chamem Jesus Cristo de Lúcifer. Claro que não. Não faça isso. Mas é preciso que nós tenhamos uma mentalidade bíblica, inclusive com a linguagem da Bíblia. Ele promete a estrela da manhã àqueles que são a guardarem as suas obras. Ele é a estrela da manhã. Ele é aquele que surge. A estrela da manhã é o sol nascente no mundo de trevas. Ele vai nos levar com ele. Nesse mesmo reinado, ele nos carrega com ele. Porque ele quis. Porque ele é amoroso. A perseverança fiel, irmãos, é o pré-requisito para nós reinarmos com Cristo. Até porque os crentes não apenas vão herdar a vida eterna, mas vão herdar a autoridade com Cristo eternamente. Para isso, então, irmãos, vocês precisam resistir aos ídolos culturais da nossa época. Sim, às vezes tem que pagar o preço, inclusive financeiro. Às vezes, você não pode se comprometer, mesmo que o ídolo do mercado seja o dinheiro ou a agenda LGBT, o que for mais. Não. A vitória cristã exigida aqui não significa, claro, que nós fujamos do mundo, mas que nos nossos afazeres, nas nossas relações, nos contextos em que nós estamos, nós sejamos resistentes,
fiéis. Custe o que custar. Sua vida? Pode ser. Cristo vale cada gota do seu sangue. Eu sempre falo isso a vocês. Cristo vale cada gota do nosso sangue reunido, embora nós não valhamos uma gota do sangue dele. E ele deu por nós. E ele está nos chamando a um comprometimento. É fácil falar, né, Jesus? Não dá para dizer isso porque ele puxou a fila. Ele foi fiel e obediente até a morte, e morte de cruz, como aquele criminoso que viam naqueles dias, ou declarado como criminoso a partir da cruz. Então, irmãos, o Evangelho de Jesus Cristo, ele nos revela que Cristo, o Filho de Deus, ele sonda a sua igreja com olhos acesos, ligados, mas ele purifica a igreja de toda a corrupção e chama a igreja à santidade constante e fiel até a sua volta. Ele denuncia o pecado. Isso não torna ele menos compassivo, na verdade é muito compassivo. Isso faz parte do seu amor. E ele confronta os falsos ensinos e protege seu povo com justiça e misericórdia. Ele está olhando, ele sabe de tudo. Aos que vencem, ele promete reinarem com ele e receberem a estrela da manhã, o próprio Cristo. Essa é a recompensa. Se você está de olho nas ruas de ouro, eu tenho uma notícia para você. Elas são de ouro porque é o lugar onde você vai pisar, é valoroso nos moldes nossos dessa terra. Mas o presente mesmo, o tesouro, é o próprio Cristo. É o próprio Cristo. É isso que nós queremos. Assim, irmãos, o Evangelho não apenas anuncia a salvação, mas promove a santidade, perseverança e a glória futura com o Senhor. E que isso seja suficiente, irmãos, e é suficiente para nós caminharmos em meio a este mundo mau, resistentes no que quer que for, diante do que quer que for, para reinarmos com Ele. E que Deus de fato assim nos abençoe.